Olá, meu nome é Clarita Gonzaga e sou coordenadora do programa educativo da Casa Fiat de Cultura. Hoje vamos apresentar a vocês uma audiodescrição comentada do painel Civilização Mineira, pintado em 1959 por Cândido Portinari. Eu sou uma mulher branca de cabelos escuros. Estou vestindo uma blusa preta com linhas quadriculadas de mangas compridas. Estou usando óculos de grau, cabelos presos e batom vermelho. Atrás de mim há uma estante com DVDs, TV e objetos decorativos. Me acompanham Tayane Costa, educadora responsável pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura, e Hélio Vieira, que fará a tradução simultânea em Libras. Olá a todos e todas, eu sou Tayane, arte educadora da Casa Fiat de Cultura. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos e lisos. Eles são castanhos escuros e têm algumas mechas mais claras. Eu uso uma blusa preta com detalhes de renda nas mangas e estou usando um óculos de grau. Ao fundo, uma parede branca com uma estante amarela à minha esquerda e com alguns livros e objetos de decoração. Conosco, o Hélio é um homem branco, de cabelos escuros e curtos. Ele veste uma camisa preta e atrás dele uma parede branca. Esta audiodescrição é parte integrante do kit Acessibilidade, Portinari para apreciação tátil e auditiva, que também conta com uma réplica do painel em tamanho reduzido, caderno educativo acessível impresso em braille e texto, com descrição comentada da obra e link para acesso aos conteúdos digitais. Versão sonora da obra para experimentação sinestésica, gráfico da versão sonora da obra para complementação visual da experimentação sinestésica e playlist de conteúdos selecionados do YouTube da Casa Fiat de Cultura. O kit Acessibilidade Portinari para apreciação tátil e auditiva é uma realização da Casa Fiat de Cultura com apoio do Stellantis Design Center South America e do Ministério do Turismo, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio da Fiat, do Banco Safra e da Gerdau. Co-patrocínio da Expresso Nepomuceno, da SADA, do Banco Fides e do Marte Minas. O projeto tem apoio institucional do Circuito Liberdade, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, o IEFA, do Governo de Minas e do Governo Federal, além de contar com o apoio cultural do Programa Amigos da Casa, da Brose do Brasil e da Brembo. Localizada no hall de entrada da Casa Fiat de Cultura, a obra Civilização Mineira é o maior painel de Cândido Portinari em Minas Gerais e encontra-se à direita do balcão de recepção. Composto por 12 placas de madeira, o painel mede 8 metros e 14 centímetros, ou aproximadamente 30 passos de largura, por 2 metros e 34 centímetros, ou aproximadamente 10 passos de altura. Os materiais utilizados são têmpera e tinta a óleo, aplicadas sobre madeira. As cores predominantes são o azul, o laranja e o amarelo. A obra trata da transferência da capital do estado de Minas Gerais, de Ouro Preto, para Belo Horizonte, ocorrida no ano de 1897. Civilização Mineira foi produzido no Rio de Janeiro para decorar a sede do Banco do Estado de Minas Gerais, antigo Banco Agrícola Hipotecário de Minas Gerais, inaugurado em maio de 1960. No início de 1967, o Banco Agrícola Hipotecário, então proprietário da obra, foi transformado no Banco do Estado de Minas Gerais, o BENG. Nessa ocasião, o quadro de Portinari foi transferido para a nova sede da instituição financeira, na Praça 7 de Setembro, onde permaneceu até outubro do mesmo ano, quando foi transferido ao Palácio dos Despachos para a inauguração do edifício, que seria a sede administrativa do governo do estado de Minas Gerais. Desde então, encontra-se instalado no hall de entrada do edifício. O projeto de recuperação da obra de Portinari foi uma iniciativa da Casa Fiat de Cultura, em parceria com a Associação Procultura e Promoção das Artes, APA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, e Ministério da Cultura,
com patrocínio da Fiat Automóveis, e marcou a primeira atividade da Casa Fiat de Cultura no Circuito Liberdade. Os maiores desafios encontrados pela equipe de restauro foram referentes à intensa ocorrência de cupins e ao esbranquiçamento de partes da obra, provocado pelo branco de titânio utilizado pelo artista na composição do painel. O processo utilizou tecnologias de ponta da área de restauração e conservação, e hoje a obra encontra-se sob salvaguarda da Casa Fiat de Cultura, que responde pela sua preservação. O quadro Civilização Mineira é uma obra caracteristicamente modernista, que não dispensa os fundamentos da pintura clássica. A obra é marcada pelo uso recorrente de tons pastel e pelo plano de fundo perpassando por linhas diagonais e faixas tonais que criam arestas, remetem ao cubismo, uma característica marcante do trabalho do artista. Da esquerda para a direita, de cima para baixo, temos uma paisagem que ocupa cerca de um quarto do painel, composto por edificações de características barrocas, dispostas em terrenos montanhosos. Os casarios estão distribuídos em duas diagonais que remetem às montanhas da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Predominam o branco nas fachadas e o marrom terroso nos telhados. Também marcam presença elementos em tons variados de azul, e ao fundo está representado 3 montanhas dispostas em meio ao céu em direção ao horizonte. Nesse trecho, o azul é predominante. Ouro Preto representa aqui o passado monarquista colonial. No segundo quarto do painel, temos a representação de um grupo de homens em trajes típicos do século XVIII. Estão caracterizados personagens militares, civis e religiosos. Este grupo simboliza a conjuração mineira, comumente denominada Inconfidência, e aos Inconfidentes. Os personagens militares vestem uniformes azuis e com detalhes vermelhos. Os civis usam trajes em tons de cinza e verde. Os religiosos são caracterizados pelas batinas pretas. À frente do grupo destaca-se a figura de Tiradentes, trajando vestimenta militar. Os Inconfidentes representam aqui o rompimento com o passado monarquista colonial. Eles avançam em pulso de transformação rumo ao futuro, representado adiante. Fazem alusão também ao espírito republicano, associado naquele momento às ideias de liberdade e modernidade. Os 2 quartos à direita do painel trazem uma representação da cidade de Belo Horizonte, composta por edifícios de alturas variadas e fachadas com muitas janelas, indicando o número de andares das edificações. Em primeiro plano, temos 3 postes de onde saem os fios de eletricidade que cruzam toda essa parte da composição. Sobre os fios estão pousadas várias andorinhas. A parte superior desta área do painel mostra a cidade avançando em direção ao horizonte, como se não tivesse fim. Belo Horizonte representa a construção de um presente urbano, moderno e empreendedor, bem como suas possibilidades para o futuro, ainda em aberto. Tudo isso sem perder o charme das andorinhas pousadas nos fios de luz. Cândido Portinari nasceu em 30 de dezembro de 1903, na fazenda de café Santa Rosa, no povoado de Brodowski, em São Paulo. Foi o segundo dos 12 filhos dos imigrantes italianos Battista Portinari e Dominga Torquato. Se a escola tradicional não atraía, cursou até o 3º ano do primário. Aos poucos, as artes começaram a povoar seu imaginário. Iniciou com a pintura aos 9 anos e 1 ano depois já chamava atenção com um desenho, Retrato de Carlos Gomes, feito para homenagear a banda de música Carlos Gomes, no qual o pai tocava
Bambardino. De origem humilde, Portinari ganhou o mundo pintando o que via e o que sentia. Suas pinceladas foram capazes de descrever o sofrimento, a dor e a alegria de um povo da forma mais singela e marcante, assinando seu estilo único na história da arte. Considerado por historiadores, críticos e colecionadores de arte, assim como por grande parte do público, como um dos maiores nomes da pintura brasileira do século XX, ele é um dos principais representantes do modernismo no Brasil. A vocação para as artes o levou ao Rio de Janeiro. Aos 15 anos, mudou-se para então a capital do Brasil para estudar no Liceu Artes e Ofícios. Em 1922, fez a primeira participação em uma exposição quando ganhou menção honrosa com um retrato possivelmente inspirado no amigo Ezequiel Fonseca Filho. Em 1928, ganhou com o quadro Retrato de Olegário Mariano, na Exposição Geral de Belas Artes, o prêmio de viagem à Europa. Em seguida, foi estudar na França, em Paris. À distância, ao perceber como grandes artistas sintetizavam a cultura de origem nas próprias obras, pôde enxergar melhor sua terra e tornar a decisão que marcaria sua trajetória: pintar a sua gente. Assim, tornou-se Portinari. Em 6 de fevereiro de 1962, morreu vítima de complicações pela intoxicação das tintas que o consagraram. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio. Porém, seu legado, como um dos principais nomes da pintura brasileira do século XX, graças ao trabalho do filho João Cândido, à frente do projeto Portinari, continua para as novas gerações. Encerramos aqui a audiodescrição comentada do painel Civilização Mineira, pintado em 1959 por Cândido Portinari. Para conhecer os outros conteúdos digitais do nosso Kit Acessibilidade Portinari para apreciação tátil e auditiva, acesse o site da Casa Fiat de Cultura. Obrigada pela sua atenção e até mais. Obrigada, Hélio, por nos acompanhar na tradução simultânea em Libras. E um agradecimento especial a todas e todas que estão acessando esse material. Até o nosso próximo encontro.